Olá pessoal, todos os nossos vestibulandos. Nós estamos falando da parte de matemática básica e deixa eu mais uma vez lembrá-lo, tá pessoal? Nos enviem e-mail, escrevam as suas dúvidas. Vocês que são assinantes, vocês têm prioridade em muitas coisas, muitos exercícios nós vamos resolver somente para vocês. Então não perca essa oportunidade, já que vocês estão investindo, já que vocês estão estudando, aproveitem para estar mais perto dos professores de vocês, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar da regra de 3, basicamente nós vamos falar da regra de 3 simples e lembrar um pouquinho de proporção que foi visto já nesses tópicos, tá bom? Então vamos rapidamente, vamos falar de proporção, tá bom pessoal? Então, para relembrar aqueles tópicos, as ideias de proporção, nós temos o seguinte exemplo, diz assim, um automóvel em 1 hora percorre 80 km, em 2 horas percorre 160 km, em 3 horas percorre 240 km. Nós estamos vendo que existe realmente uma proporção aí, então nós vamos escrever aqui em forma de uma tabela, como se fosse uma tabela. Nós temos as duas grandezas. Quais são as grandezas importantes que são listadas? Preste atenção nisso. Galerinha, olha só. Lá no Enem, eles tocam nisso o tempo todo. Quais são as grandezas que estão sendo analisadas aqui, ó? Hora e quilômetros, tá bom? Então vai existir uma relação entre elas, tranquilo? Então vamos lá. Como eu disse, coloquei agora aqui uma espécie de uma tabela com as suas separações invisíveis, mas nós temos tempo. O tempo de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. E nós temos a distância. Temos a distância de 80, 160 e 240. Tranquilo? Então, você está tranquilo? O que nós estamos vendo aí? Que existe uma grandeza proporcional. À medida que passa 1 hora, ele passa a andar 2 vezes a distância, tá? Inicial. Então, ou seja, em 1 hora ele andou 80 km. Na segunda hora, ou seja, com 2 horas, ele andou 160 e assim sucessivamente. Nós estamos vendo aí que existe uma relação de proporção, tá? Então, olha só. O que nós vamos fazer? Se existe uma razão de proporção, nós vamos fazer a razão entre esses elementos. As grandezas tempo e distâncias, elas são diretamente proporcionais. O que significa? No próximo slide eu já falo sobre isso, mas se elas são diretamente proporcionais, significa que à medida que uma cresce, a outra cresce também. Então nós vamos escrever em termos, os seus elementos em termos de razão. Ó. 1 sobre 80, 2 sobre 160 e 3 sobre 240. Nós podemos fatorar aqui, ó. 3, se a gente dividir aqui em cima por 3 e por 3, nós vamos aparecer com 1 sobre 80. Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, entre em contato conosco, tá bom? Vamos lá então, essa observação é importante para refrescar a sua memória, que diz o seguinte: duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Vamos rever. Então, 1 hora andou 80, 2 horas andou 160, 3 horas 240. Então, isso diz que são as grandezas diretamente proporcionais. Vamos agora olhar um outro exemplo que diz o seguinte: um automóvel faz o percurso 1 hora com velocidade de 120 km por hora, 2 horas com velocidade de 60 km por hora e 3 horas com velocidade de 40 km por hora. Bom, aqui a gente já pode ver que é o inverso da ideia anterior, tá? E se escrevermos em termos separando as suas variáveis, quais são as variáveis aqui? A gente pode olhar 1 hora e velocidade, km por hora, tá? Então a gente escreve aqui, ó, tempo 1 hora, 2 horas e 3 horas. E a velocidade está aqui, ó, 120, 60 e 40. O que está acontecendo aqui? Ao contrário da ideia anterior, agora, à medida que o tempo aumenta, a outra grandeza ela diminui. E quando isso acontece, nós vamos chamar ela de grandezas inversamente proporcionais, que diz assim, ó, grandezas inversamente proporcionais diz que o produto entre os elementos são iguais. Na outra era uma razão, lembra? Uma divisão. Agora aqui na inversamente proporcional, os produtos vai nos mostrar a igualdade. Então, olha, nós colocamos 1 vezes 120, que tem que ser igual a 2 vezes 160, e a mesma coisa do que 3 vezes 40. Na anterior, nós fazíamos uma razão. Aqui, nós multiplicamos. Então, grandezas, tempo e velocidade são inversamente
proporcionais. Isso é importante demais, pessoal, porque esse conceito você vai usar também em física, tá? Quando você começar a estudar suas questões de física, você vai ver que você precisa dessa ideia. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. Essa é a observação das grandezas inversamente proporcionais. Até aqui alguma dúvida? Por que nós, ao estudarmos regra de 3, temos que olhar para o estudo das proporções? Porque a regra de 3 chama principalmente a simples, que é o tópico dessa aula, ela nada mais é, a regra de 3, ela nada mais é que a relação de um processo prático das proporções, tá bom? Então, se você entende proporção, você já consegue resolver a regra de 3 simples de forma diretamente. E que proporção nós estamos dizendo? Diretamente ou inversamente proporcional. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa análise sobre a regra de 3 simples. Precisamos falar um pouco sobre as proporções para que você entendesse isso. Só que regra de 3 simples, eu não preciso trazer para vocês equações matemáticas, até porque não existe. Ela é um conceito bem simples e direto, porém muito importante. Então o que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós já vamos para o exercício. Nós faremos 4 exercícios e esses exercícios são somente para vocês que são assinantes. Eles já são o suficiente para que você venha entender o que é regra de 3 simples. Então a todos vocês, muito obrigado. Na próxima aula nos vemos, porque nós vamos resolver exercícios de regra de 3 simples. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.